Oi, tudo bom? Me chamo Alessandra. Estou aqui para compartilhar uma palavra com você, homem, que talvez esteja passando por um período difícil, lutando contra a depressão. A depressão nos homens, ela começou a ser estudada mais lá pelos anos 90. Por que será que ela foi tão tardiamente estudada? Provavelmente o motivo seja porque culturalmente os homens são incutidos aquela questão de que o homem tem que ser forte o tempo todo, de que precisam esconder as suas emoções e não podem sentir triste, até o homem não pode chorar, né? Isso é uma cultura patriarcado, uma cultura que o homem perderia sua virilidade se chorasse, se sentisse mal, se sentisse triste. São coisas que são incutidas em nós e que nós incutimos nos nossos filhos desde pequeno. Pode ser na escola que se aprende, pode ser dentro da família, na adolescência. Culturalmente nós passamos isso para as pessoas à nossa volta e também nós temos a expectativa nos homens, de que os homens também, nós como mulheres, precisamos desmontar essas expectativas que nós temos nos homens, de que eles têm que estar sempre bem. E de que as coisas precisam sempre funcionar bem, que ele tem que ser a estrutura da família, de que ele tem que ser um ótimo profissional, né? Hoje em dia, nós temos muitas questões até feministas, e talvez seja um dos motivos que a depressão nos homens se procrastinou, né, para estudarem ela. Por quê? Porque tem mulheres feministas que falam assim, como assim depressão em homens? Se eles só têm privilégios, se eles só têm vida boa, vida mansa. O que isso não é uma verdade. Tem muitos homens que sofrem, assim como em geral de muitas pessoas têm sofrido dessa doença nos tempos de hoje e já sofreram há muito tempo atrás, mas por essa cultura não falaram, não contaram, não buscaram ajuda, né? Então a gente pode ver que o homem sofre e que precisa de ajuda. Então eu quero me referir hoje a ti, homem, que tem sofrido, tem passado por uma tribulação interna e que até hoje não desabafou, não falou, não contou para ninguém que estava passando por um deserto tão grande. Eu quero te incentivar a falar, quero te incentivar a buscar ajuda e que não tem problema estar fraco, porque agora no momento você precisa de ajuda. Talvez você está passando por algum período de desemprego, de depressão, separação, tristeza, angústia, ansiedade, conflitos internos. Talvez tu tenha sofrido coisas muito graves ou agora no momento está sofrendo coisas muito graves. A psicologia fala, estudos científicos comprovam que no homem a depressão é afetada mais por coisas externas, por situações externas que acontecem, ou seja, um desemprego, uma separação, algumas coisas mais do externo, né? Na mulher tem muitas coisas que influenciam a depressão internas. Então a gente precisa estar pensando nessa situação de como o homem é afetado. Talvez tu estás desempregado, tu estás sem conseguir ser o provedor que tu sempre pensou que deveria ser. Talvez no momento tu tá passando por um período muito difícil e você olha para trás e se sente um nada. Se sente alguém que não tem um propósito. Para o homem, para a mulher é muito difícil, mas para o homem também é muito difícil. Porque o homem, ele tem aquela expectativa, a sociedade impõe nele a expectativa de que ele tem que ser o provedor, de que ele tem que ser o cara que sustenta a casa, ele tem que ser o cara que tem que ser um ótimo profissional. Às vezes, nós como mães, temos muita expectativa nos nossos filhos de que eles têm que estudar, de que eles têm que ser alguém bem-sucedida. E a gente não sabe o quanto mal estamos fazendo para os homens que estão na nossa volta. Colocando essa expectativa muito bem da nossa felicidade, colocando a expectativa sobre os homens, né? Existem muitas cobranças em cima desses homens, né? Fale, conte, você precisa de ajuda, busque ajuda. Agora eu quero te deixar uma palavra que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 7 ao 10, pode ser? Eu vou ler.
é uma palavra de Paulo. Paulo fala à igreja de Coríntios, a partir do 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse desse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho força em Cristo em mim. Graça. A graça de Deus, quando Ele diz, a minha graça te basta. A graça significa favor, bênção imerecida. Nós não merecemos essa graça, mas mesmo assim Ele nos dá. O espinho na carne que Paulo tinha poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outra doença, ainda não se comprova muito bem isso, mas era uma aflição, algo muito intenso como a depressão, algo terrível que enfraquecia as suas forças, né? E era através do mensageiro de Satanás. Não era algo que Satanás trouxe para ele, mas era algo que Deus permitiu que viesse até Paulo e que esse mensageiro de Satanás usava essa fraqueza. Ele usava a depressão, não é algo espiritual, não é algo demoníaco, ela é uma doença. Mas Satanás se aproveita dessa fraqueza para te derrubar cada vez mais. Ele sabe exatamente o que a sua carência, as suas dificuldades, o que é que tem trazido depressão para a tua vida. E ele utiliza, porque ele é o inimigo das nossas almas. Assim também como qualquer outra situação que nós enfrentamos, ele utiliza das nossas fraquezas para nos derrubar. Deus, através dessa palavra, nos mostra que esse espinho na carne tinha um propósito. Então, o que eu quero te dizer é que essa depressão, esse espinho na carne que tu tem sentido, vai passar, né? Talvez vai ficar as marcas desse espinho, mas ele não vai doer mais. Toda vez que tu te lembrar daquilo, tu vai te lembrar que Deus esteve contigo durante esse tempo, Deus permitiu que tu passaste por esse tempo com um propósito, né? Esse propósito, para cumprir esse propósito, houve uma consternação, você ficou transtornado, para que o propósito se cumpra e para que a oportunidade de Deus demonstrar sua graça na sua vida se manifestasse, para que você pudesse entender realmente o que é essa graça. Nós podemos demonstrar nossas fraquezas, sabe por quê? Porque na nossa fraqueza nós nos tornamos fortes. Porque é na nossa fraqueza que Deus age e diz: eu te entendo, filho. Eu entendo exatamente o que tu estás passando. E é neste momento que eu vou te fazer forte. Sem Cristo nós não somos fortes. Nós somos limitados e passamos por muitas dificuldades. Mas eu quero te dizer e te incentivar, homem. Fale, busque ajuda, busque tratamento. Pessoas que estudaram, profissionais da saúde, estão aí para nos auxiliar. Fale para sua esposa, para as pessoas que estão do seu lado: olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, tem muitas coisas que estão grandes e eu me sinto fraco. Mas não pense que você está fraco a ponto de morrer. Pelo contrário, quando as coisas dizem que não, Deus nos incentiva a prosseguir. E é nesse momento que eu quero te dizer: é na tua fraqueza que Deus te faz forte, porque Cristo, Ele está acima de todas as coisas, em cima da nossa dor, em cima das nossas dificuldades. Não importa o que Satanás tem se aproveitado. Ele quer fazer uma obra na tua vida, ele tem um propósito com essa situação, mas você precisa lutar. Lute, busque ajuda, saia da zona de conforto, porque as pessoas se confortam em sofrer. E você não precisa sofrer, porque Deus não tem prazer na nossa tristeza. Ele quer nos incentivar a buscar ajuda, a ser curado, a ser restaurado, a buscar tratamento e a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Ele vai te dar graça, Ele tem que estar correndo nas suas veias para que tu possas vencer isso. Não esconda mais, você não precisa esconder, você precisa de ajuda.
E o Senhor, em primeiro lugar, Ele pode te ajudar e te dar estratégias para vencer e mecanismo, pessoas que vão realmente te auxiliar. Que Deus te abençoe e diga, esse espinho na carne, ele vai te fazer vencer. Ele vai te levar para um propósito maior. E profetiza isso sobre tua vida. E Deus vai te dar graça em todo o tempo para que tu passe por isso e passe como um vencedor. Porque é nas nossas fraquezas que Ele nos faz forte. Um beijão, que Deus te abençoe. Fica na paz.